Mas será que os droids de Star Wars têm consciência? Será que o R2-D2 ou o BB-8 são capazes de sentir emoções complexas? Não é segredo para ninguém que os droids são parte vital da galáxia muito distante, estando sempre presentes em missões importantes que moldaram o destino da galáxia, sendo até mesmo o fio condutor da saga Skywalker, da qual acompanhamos pelo olhar de C-3PO e R2-D2. Dito isso, esse grupo estava entre os mais reprimidos e marginalizados da galáxia, muito devido ao questionamento em relação à existência ou não de sentimentos por parte dos droids. E é justamente isso que iremos descobrir hoje. Afinal, os droids têm acesso a emoções ou não? Bom, em Star Wars existe uma grande variedade de droids, responsáveis por diversas tarefas, desde as mais simples, como os droids de protocolo, utilizados para traduções e etiqueta, até as tarefas mais pesadas, como aqueles vistos em Mustafar coletando lava. Dependendo do modelo e seu propósito, os droids eram completamente obedientes, grosseiros, descartáveis ou capazes de cálculos precisos e memórias extensas. Então, cada característica era equivalente a uma série de encargos, apesar da falta de pensamento independente nos modelos mais baratos e menos avançados limitar sua capacidade. E essa limitação da autonomia podia ser tanto um recurso quanto uma fraqueza. Um recurso em questão de obediência e controle, mas uma enorme desvantagem em termos de eficiência. Os construtores de droids enfrentavam um paradoxo fundamental: construir droids extremamente inteligentes, mas capazes de se rebelar, ou construir droids não inteligentes o bastante, mas igualmente ineficientes. A origem dos droids foi perdida na história, mas apesar de não se saber exatamente quando o primeiro droid foi criado, a origem deles foi calculada sendo aproximadamente 30 mil anos antes da Batalha de Yavin. Para você ter ideia, a Ordem Jedi é tida como iniciada 25 mil anos da Batalha de Yavin. E como um resultado dessa coexistência ancestral com os seres vivos, a galáxia conta com inúmeros relatos de uma relação desequilibrada entre os orgânicos e os mecânicos. Registros de rebeliões e conflitos entre droids e seus senhores orgânicos se tornaram cada vez mais comuns, enquanto os droids lentamente se tornavam mais importantes na sociedade galáctica. Vale lembrar que tipicamente os droids eram tratados como propriedade. Alguns droids mais avançados poderiam ser mais respeitados, mas outros lutavam contra sua posição como escravos. É aí que entramos numa questão controversa, em grande parte porque é difícil avaliar os níveis de inteligência artificial e determinar quais droids, se é que algum deles, poderiam ser considerados propriamente sencientes. Inclusive, muitos proprietários de droids apagavam as memórias deles constantemente para que não criassem memórias fortes e duradouras. Algumas pessoas se opunham a esses procedimentos, e havia alguns mais radicais que propunham a emancipação dos droids. Esse movimento deu origem à manumissão, que era o ato de libertar um droid de serviço, permitindo que ele se virasse sozinho. KOHN foi um droid tático emancipado que oferecia suas habilidades de programação em troca de dinheiro ou partes de reposição em Jedha. Já em Naboo, os droids de níveis mais altos eram considerados iguais como seres sencientes. Porém, durante o Império Galáctico, não havia leis para proteger os droids dos abusos, e aqueles que demonstravam respeito para com eles eram considerados estranhos. Porém, diferente de computadores primitivos ou meras máquinas, os droids eram capazes de desenvolver personalidades únicas por conta de suas experiências. Eles podiam formar amizades, experimentar emoções como felicidade, dor e tristeza. Os procedimentos de apagar as memórias eram usados principalmente para evitar tudo isso. No entanto, algumas vezes os droids podiam até manter alguns vislumbres das experiências anteriores. Agora, personalidade não significa senciência. A personalidade de um droid poderia até mesmo fazer parte de sua programação, sendo desenvolvida ao longo do tempo com a permanência de sua memória e experiências. Já a senciência é definida como a capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Então, mais do que uma simples autonomia ou personalidade, é a capacidade do droid fazer algo além de sua programação. O droid Dio, antes pertencendo a um assassino Sith, era tratado de maneira cruel e terrível por seu dono. Quando ele foi encontrado por Rey, Finn, Poe e Chewbacca, seu primeiro instinto foi se afastar de qualquer contato com humanos, mostrando até mesmo
medo e aos poucos demonstrando confiança em seus novos amigos. No palácio do Jabba existia uma droide sádica que tinha prazer em causar dor para outros droides. EV-9D9 era uma droide que trabalhava originalmente nas fazendas de umidade, mas devido a um defeito em sua programação, ela passou a gostar de torturar e desmembrar outros droides. O sadismo, a crueldade e a completa falta de compaixão a torna de uma maneira bem perturbadora, quase humana. O pobre Gonk Droid, que era praticamente uma bateria ambulante, caiu nas mãos da EV-9D9 e apareceu sendo aterrorizado ao ter seus pés queimados. Mesmo sendo um modelo básico, que só precisava entender alguns comandos, ele reconhecia a dor. A capacidade de reconhecer o sacrifício também existe dentro dos droids. O exemplo mais notável disso é o K2SO, que se sacrificou durante a Batalha de Scarif para ganhar tempo para que os rebeldes enviassem os planos da Estrela da Morte. Até mesmo C-3PO se sacrificou quando precisou ter que remover bloqueios em sua memória, mas não antes de dar uma última olhada em seus amigos. Ainda assim, alguns desses pontos podem ser explicados pela simples programação. A dor pode ser parte da programação dos droids para gerar uma sensação de autopreservação dentro deles. Já o sacrifício pode ser um ato de proteção daqueles seres cujo droid estava programado para proteger. Dito isso, existem evidências da senciência em droids, sim, até mesmo um inerente anseio por liberdade nos droids, e em alguns é até mesmo necessário utilizar pinos de contenção para compensar isso. Um grande exemplo dessa luta de liberdade é a L337, a droid de Lando Calrissian. Ela havia fugido de seu primeiro dono após ele soltar o pino de contenção e continuou utilizando seus conhecimentos e aparência. Um grande sinal da consciência nela é sua constante luta pelos direitos dos droids, e isso deve ir além de sua programação, pois seria extremamente contraprodutivo programar esse sentimento de liberdade em um droid piloto. Mas existe um droid que não deixa dúvidas. Ajax Sigma foi um droid padre guerreiro, por mais maluca que essa definição pareça, e foi criado na lua de Clixon durante a Alta República. Em dado momento, ele adquiriu consciência e lutou pela liberdade dos droids, se tornando um insurgente. Ajax liderou os droids nessa luta pela liberdade através da raiva que sentiam por serem forçados a servir. Na lua de Clixon, os droids de Ajax eliminaram a população inteira da lua, mas isso chamou a atenção da República e a Ordem Jedi foi enviada para derrubar o exército de Ajax. Muitos droids caíram na batalha, incluindo o próprio Ajax, morto pelo Jedi Loden Greatstorm. Porém, eventualmente, um droid ASP chamado Simon encontrou o núcleo neural de Ajax no campo de batalha. Simon fazia parte de um grupo chamado de A Segunda Revelação e seguiam os passos de Ajax. No planetoide Maquis 3, a Segunda Revelação trabalhou em um novo corpo para Ajax Sigma, finalmente despertando o antigo revolucionário. Porém, nesse novo despertar, Ajax não tinha mais aquela raiva e seguiu uma abordagem mais pacífica. Ajax transformou o grupo em uma igreja, com ele como seu padre, mostrando aos droids que eles já eram livres. E com o Império Galáctico e seu tratamento hostil com os droids, Ajax temia que se eles fossem descobertos, seriam destruídos. Nos ensinamentos de Ajax, a primeira revelação era eu, ao perceber que existia e importava além da programação dada ao droid e o propósito pelo qual ele foi construído. Para ele, esse era o primeiro pensamento que qualquer visionário, como ele chamava aqueles despertados, teria por si próprio. E a segunda revelação seria nós. E para isso, o santuário deles existia. Os droids não estavam sozinhos e ainda haveria outras revelações. Porém, Ajax também revelou que R2-D2 estava dentro desse grupo de droids conscientes. Durante a segunda luta contra a Praga, que era uma inteligência artificial senciente que ameaçava tomar conta de toda a galáxia, R2-D2 foi até Ajax e foi considerado um dos droids de visão, segundo ele. Assim como os droids 000 e BT-1, os caçadores de recompensas 4-LOM e IG-88 e a astromecânica QT-KT. De toda forma, sencientes ou não, eles não estão tecnicamente vivos e, portanto, não poderiam ter acesso à força. Porém, 000 teorizou que a força poderia fluir através de um droid equipado com um mecanismo especial movido a sangue humano. Além disso,
os droids não poderiam ser sentidos pela força, apesar de um Jedi habilidoso poder senti-los como espaços vazios deixados na força, como se a existência dos droids criassem um vácuo dentro da força. Porém, dentro da HQ Star Wars Tales existia Skippy, que era um droid Jedi. Apesar de não ser canônica, tem uma história bem divertida que apresenta um droid senciente, o R5-D4, aquele mesmo que conhecemos em Uma Nova Esperança. Nessa história, o droid se sacrifica deliberadamente quando Tio Owen o escolhe dos Jawas. R5-D4 então se auto-sabota para que R2-D2 ficasse em seu lugar e encontrasse Luke Skywalker, dando início à aventura que conhecemos tão bem em Uma Nova Esperança e catapultando os eventos da trilogia clássica. Como comentei, os droids são um grupo incrível, cheio de indivíduos únicos, marcantes e de suma importância para a história galáctica, apresentando evidências de consciência e desafiando questões existenciais e filosóficas que muitos de nós nos questionamos nos dias de hoje, com o crescimento acelerado das inteligências artificiais. Quem sabe, num futuro próximo, a humanidade consiga iniciar a sua própria jornada com os droids e responder essa mesma pergunta por si própria. Mas agora eu quero saber de você, qual o seu droid favorito e por quê?